Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa campanha de 150 salmos. Salmo hoje, 78. Que Deus vai mudar a tua história, a tua vida, meu irmão. Permaneça no Senhor, se inscreva no canal, compartilhe a palavra de Deus, porque o Senhor vai mudar a tua história. A palavra do Senhor, Salmo 78, diz assim. Vamos orar a Deus, né? Querido Deus, eterno Pai, neste momento apresentamos a Ti cada um que está ouvindo esta campanha, cada um que está ouvindo esse salmo. Que o Senhor venha completar essa mensagem no coração de cada um, ó Deus, mudando a história, mudando a vida desse irmão e dessa irmã. Pai, receba nosso clamor, a nossa oração neste momento é que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido nos nossos pais, temos contado. Não se encobriremos os nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do nosso Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, ao qual deu aos nossos pais para que fizeste conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, aos quais se levantasse e a contasse aos seus filhos, para que se pusesse em Deus a sua esperança, e não se esquecesse das suas obras de Deus, mas guardaste os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração que não reconheceu, não gerou em seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo os arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras, das suas maravilhas, e lhe fizesse ver. Maravilhas eles fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou por uma nuvem, toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como grande abismo. Fez sair das fontes da rocha e fez correr as águas como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo-lhe carne para o seu apetite, e falaram-se contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, receberam ribeiros em abundância. Poderá também nos dar um pão e preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor ouviu e indignou-se, acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, abriu as portas do céu, e chovera sobre ele, o maná para comer lhe dera o trigo do céu. O homem comeu o pão, e os anjos lhe deu e mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles a carne como pó e aves de asas como areia do mar. E fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram, se fartaram bem, pois lhe cumpriram o seu desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estavam comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Contudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os dias da vaidade dos seus anos de angústia. Por isso, quando matavam, então procuravam
E voltaram da madrugada buscando a Deus. E se lembravam da Deus, era a sua rocha, o Deus do Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lhe elogiavam-se com a boca, com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para que foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que a misericórdia perdoou a sua iniquidade e não destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não desportou a toda a sua ira. Porque se lembrou do que eram da carne do vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocam no deserto, entretece na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, limitaram o santo de Israel, não se lembravam da sua mão, nem do dia que livrou o seu adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que consumiram as rãs e destruíram. Deu também o pulgão a sua novidade e o seu trabalho em gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pediscos. Destruiu, também entregou o seu gado a saraiva e os seus rebanhos a coriscos. Lançou sobre ele o odor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando meus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira e não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu todo o primogênito do Egito, premissa das suas forças na tenda de Quião. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não terão, mas o mar cobriu os seus inimigos. E trouxe até o termo da sua santuário, até que este monte que a sua destras o adquiriu. E expulsou os gentios diante deles e lhe dividiu uma herança por linha e fez habitar as suas tendas as tribos de Israel. Conjunto tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardavam os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e, portanto, infelizmente, como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com seus altos e moveram seu zelo com as suas imagens de esculturas. Deus ouviu isso, indignou-se e aborreceu Israel sob modo. Por isso desamparou o tabernáculo do Siló e a tenda estabeleceu entre os homens. E deu a força aos cativeiros e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança, e o fogo consumiu os seus jovens, e a sua moça não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram espadas, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. E feriu os seus adversários por detrás, e pôs em perpétuo desprezo. Além disso, recuou o seu tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que se amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, tirou-os dos aspíscos das ovelhas, e tirou do cuidado dos que se achavam prestes, para apresentar-se a Jacó, o seu povo de Israel, a sua herança. Assim os apacentou segundo integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. Isto, a palavra do Senhor em Salmo 78 diz: a ira e a misericórdia de Deus. A ira do Senhor se atendeu pelo aquele povo que saiu do Egito e se murmurava, mesmo com as carnes mordendo ali, se murmurava pedindo: será que Deus pode servir um banquete? Será que Deus pode fazer? Não, Deus faz.
Não coloque limite no poder de Deus. Não murmure. Não murmure como aquele povo murmurou. Deus foi lá, resgatou Davi do aprisco. Trouxe ele ali como o coração de Deus. Porque era um homem que não murmurava, não um homem que não reclamava. Não reclame. Se a luta está difícil, ore, apresente a Deus para que mude essa sua história. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento que o Senhor venha visitar cada um, para que nenhum venha murmurar. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que o Senhor venha visitar cada um de uma forma diferente neste momento, nesta campanha. E eu creio no teu milagre, eu creio na tua mudança, ó Deus, na vida desse irmão, dessa irmã. É o que eu lhe peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.